A Bíblia é um dos documentos históricos mais importantes que temos. Suas páginas contêm muitos fatos antigos e detalhes científicos. E referências intrigantes a tecnologias antigas e a eventos, muitos dos quais são considerados impossíveis. Mas, quem sabe? O exame dos textos bíblicos pode revelar os segredos desses mistérios. A Torre de Babel era real? Os israelitas poderiam tê-la construído mais alto do que tudo na terra? Davi poderia ter matado Golias do modo descrito na Bíblia? Os antigos sabiam como criar milagrosamente fogo a partir da água? A Arca da Aliança poderia ter voado com uma ciência tão misteriosa que só hoje está sendo redescoberta? A tecnologia da Terra Santa será examinada quando recriarmos os fenômenos sobrenaturais com tecnologia de ponta e decodificarmos as palavras da Bíblia. Inventos da Antiguidade investiga a ciência contida na Bíblia. Inventos da Antiguidade. Durante milhares de anos, os milagres descritos na Bíblia eram considerados reais em todos os detalhes. Recentemente, a exatidão literal do texto tem sido questionada. Muitos creem que as histórias são simbólicas. O significado é verdadeiro, mas os detalhes são exagerados. Mas talvez as palavras dessa escritura sejam mais precisas do que se pensa. Nossos ancestrais tinham um conhecimento científico avançado do mundo em que viviam. Inventos da Antiguidade usará esse conhecimento para descobrir se os detalhes fantásticos da Bíblia são cientificamente possíveis. Essa jornada começa literalmente no topo da arquitetura antiga. Foi o maior edifício jamais construído, uma torre tão alta que alcançava os céus. Mas as pessoas que o construíram desafiaram a Deus. Deus viu o que acontecia, que esse era um plano mau e que não iria beneficiar a sociedade a longo prazo. Então, segundo as Escrituras, Deus interveio. As pessoas começaram a falar idiomas diferentes e a discutir, e a desunião fez com que elas terminassem por se dispersar, e a torre desabou. Era chamada de Torre de Babel, e alguns acham que realmente existiu. Hoje, o prédio mais alto do mundo, o Burj Dubai, tem mais de 600 metros de altura. A ciência poderá mostrar que a Torre de Babel era ainda mais alta? A Torre de Babel era como um dos arranha-céus que temos hoje em nossas cidades, nos quais muitas vezes o topo está coberto pelas nuvens. Eles diziam que era tão alta que chegava aos céus. Vamos edificar uma cidade com uma torre que alcance os céus. Os historiadores e arqueólogos modernos acham que a história é um exagero. Mas e se a ciência provasse que os antigos tinham tecnologia para uma construção tão grande? É crucial testar as técnicas e materiais antigos para descobrir seus limites. Usando informações extraídas da Bíblia, os pesquisadores usarão a ciência moderna para calcular até qual altura os engenheiros antigos podiam construir. A história diz que, quando eles foram construir a torre, utilizaram tijolos. Que altura um prédio de tijolos antigos poderia ter? Se alguém quisesse descobrir a altura de um prédio que se poderia construir com um material frágil como tijolos, poderia ter uma ideia sobre isso, calculando o peso de um tijolo e depois descobrindo quantos tijolos poderiam ser empilhados, mesmo antes que começassem a rachar demais até cair e o alicerce não suportasse e começasse a desabar. O primeiro passo é reproduzir um tijolo antigo. Lynn Hobbs é professor de Ciência dos Materiais no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele está fazendo um tijolo de argila seco ao sol com a técnica usada há 3.000 anos.
palha e areia são acrescentadas para dar liga à argila e fortalecer o tijolo. O próximo passo é secá-lo, e o modo mais fácil de fazer isso é deixá-lo ao sol, para que o tijolo endureça. Para calcular a altura máxima de um prédio feito com esses tijolos, é preciso descobrir a resistência de um tijolo. Para isso, o professor Hobbs usa uma prensa que aperta o tijolo até que ele quebre. A carga máxima que este tijolo suportou foi de 400 quilos em 12 centímetros quadrados. Esse é o peso que um único tijolo pode suportar verticalmente. Isso significa que um tijolo colocado poderia suportar 400 vezes 5 ou 2.000 quilos. Cada tijolo pesa 500 gramas e poderiam ser empilhados até 4.000 tijolos de altura. Se tivermos 4.000 tijolos, cada um com 3 centímetros e 7 milímetros de altura, teríamos 150 metros. 150 metros é a altura do Monumento de Washington, mas evidências arqueológicas sugerem que a Torre de Babel podia ser mais alta. O Iraque e a Síria atuais situam-se na Mesopotâmia Antiga, uma terra que ainda hoje tem ruínas de grandes estruturas chamadas zigurates. Os zigurates eram os arranha-céus da Mesopotâmia. No topo, havia templos onde se acreditava que os deuses moravam. Os que ainda existem hoje foram datados como sendo da mesma época da história da Torre de Babel. Eles foram construídos ao redor de 2000 a.C. Os zigurates ainda existem graças à sua sólida estrutura piramidal. Os zigurates fazem parte de uma antiga tradição. E assim as pessoas do antigo Iraque tinham muita experiência em lidar com as plataformas. Eles sabiam que para aumentar o peso das plataformas, era preciso expandir a base. Construções com uma base ampla, como as grandes pirâmides de Giza, sustentam o peso melhor do que as torres retas, pois são mais estáveis e podem ser mais altas. Uma pirâmide poderia ser 3 vezes mais alta do que uma torre. E se pegarmos 150 metros e multiplicarmos isso por 3, poderemos ter uma pirâmide de 450 metros feita com tijolos secos ao sol. 450 metros é quase meio quilômetro. Isso é surpreendente para um pouco de barro que foi escavado do chão. Uma estrutura em forma de zigurates feita com tijolos secos ao sol poderia ter 450 metros de altura, mais do que o edifício Chrysler, que é feito de tijolos. Mas a Torre de Babel poderia ser ainda mais alta. Uma tecnologia revolucionária era tão importante que foi mencionada na Bíblia. Disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los. A queima de tijolos muda drasticamente as propriedades do material e os torna muito mais fortes. A queima dos tijolos a 800 graus Celsius durante 24 horas, como se fazia na Mesopotâmia, aumenta a união das partículas de argila e resulta em um material muito mais forte. Mas quanto mais forte? E qual a altura possível para a Torre de Babel com a tecnologia dos tijolos queimados? O tijolo seco ao sol quebrou com 400 quilos, mas o tijolo queimado deve ser bem mais forte. Já pusemos 450 quilos sobre o tijolo, muito mais do que pusemos no tijolo seco ao sol. Dá para ver que começou a rachar em 900 quilos. Agora estamos em 2.250. Quase 3.000 quilos de pressão. Aqui está. Como deu para ver, quase explodiu. Isso significa que o tijolo queimado é 7,5 vezes mais forte do que o seco ao sol. O professor Hobbs vai usar os novos resultados nos cálculos para descobrir qual a altura possível com essa nova técnica.
São 3.200 metros. Assim, em princípio, com tijolos queimados, é possível construir uma pirâmide com 3 quilômetros de altura até o céu. Isso é quase 5 vezes mais do que o atual prédio mais alto do mundo. Então, na teoria, os habitantes da Mesopotâmia podiam construir até os céus, tão alto que sofreriam os efeitos da altitude. Porém, na prática, teriam recursos para fazer isso? Embora teoricamente pudéssemos ter um zigurate de 3 quilômetros, isso seria inviável porque o tijolo queimado consome muita energia para ser feito. Entendemos que a história da Torre de Babel realmente aconteceu. É só olhar para um arranha-céu em uma metrópole e veremos grandes torres que chegam aos céus. Será que a análise moderna da Bíblia também poderá lançar nova luz sobre a história do pastor Davi, que matou sozinho o gigante Golias, e revelar a arma e a técnica que poderiam derrubar um gigante com um único golpe? Essa é uma das mais famosas histórias da Bíblia. Uma força de ataque, com armas tecnologicamente superiores, era liderada por um guerreiro gigante, temido por todos, mas que foi derrubado por uma pedra atirada por um rapaz chamado Davi. Com uma funda e uma pedra, Davi derrotou o gigante filisteu. Davi não só derrotou Golias, mas derrotou os filisteus. E essa derrota foi realmente a força motivadora para o início da história de Israel. Não seria difícil que um rapaz atingisse e matasse um gigante apenas com um golpe certeiro? A funda é uma arma ignorada e subestimada do mundo antigo. Mas como era barata, era uma arma dos povos pobres. Porém, era incrivelmente efetiva. 2 grandes exércitos estavam frente a frente à beira da batalha. Por que um rapaz lutou contra um gigante? Era o século 11 a.C. e o povo de Israel enfrentava os filisteus. Os filisteus vinham da área das Ilhas Egeias, equipados com as armas tecnológicas mais modernas, contra um país bem pequeno e sabidamente fraco. Golias estava coberto por uma armadura de bronze. Ele tinha uma armadura enorme e forte que pesava, pelo que é mencionado na Bíblia, aproximadamente 56 quilos. Então dá para ver que era um homem incrivelmente grande e uma monstruosa criatura. Quando Golias propôs que a batalha fosse decidida por um só combate, Davi se ofereceu. Mas ele não era um rapaz qualquer. Ele se tornou o rei Davi e tem uma das biografias mais completas na Bíblia. Eu acho que Davi tinha um plano, porque ele mencionou a Saul. Eu vou lidar com Golias como faço com os ursos e os lobos que atacam o rebanho. Agora o meu rebanho é o exército israelita. Minha arma é a funda, e lá estão o lobo e o urso. Inventos da Antiguidade vai usar tecnologia moderna e indicações bíblicas para descobrir a técnica de Davi. Primeiro, temos de encontrar a funda perfeita para o combate. O modelo mais avançado da Antiguidade era adaptado para a força extra. Este dispositivo que estou segurando é um fustíbalo, que é basicamente uma funda que está presa a um longo bastão. Este bastão dá maior alcance e maior potência ao fustíbalo, e por isso ele era usado com projéteis mais pesados, como as bombas primitivas, lançadas nos campos de batalha antigos. Esta seria a melhor arma para Davi usar contra Golias? Acho que a ideia de que Davi teria usado um fustíbalo é bem improvável. Essa não é uma arma precisa. Costumo pensar que um fundeiro altamente treinado e qualificado era como os atiradores de elite atuais e que conseguiam lançar um projétil bem pequeno com incrível precisão. Então Davi precisava de uma funda. As fundas que eram usadas no Oriente Próximo durante a Idade do Bronze eram muito parecidas com esta, feita de cânhamo trançado.
Esse é o tipo de projétil que era usado na Judéia, em Israel. Procurava-se um tamanho e uma forma bem específicos. Esta tem uma forma oval e regular. Isso melhora a aerodinâmica do projétil, aumentando a precisão. É preciso um certo peso para fazer com que o projétil fique no bolso da funda firmemente. Se for leve demais, ele irá cair quando se girar a funda para trás. Se for pesado demais, não irá muito rápido ao ser lançado. Então a pedra ideal fica entre esses dois parâmetros. Ele escolheu 5 pedras lisas no riacho e, com uma funda na mão, aproximou-se do filisteu. Agora temos uma funda e uma pedra similares às de Davi, e podemos testar a arma. Louis Pons Livermore é o campeão de funda das Ilhas Baleares, lar dos maiores fundeiros do mundo. As Ilhas Baleares têm a fama de terem os melhores fundeiros do mundo antigo. Eles têm um conhecimento herdado do uso da funda. Louis viajou para a Terra Santa para testar o poder destruidor de uma réplica da funda e da pedra da época. Ele está experimentando a técnica que Davi teria usado para derrubar Golias. A funda é como uma extensão do braço. Ela tem 3 partes. Um anel que fica aqui, depois tem a parte média onde pomos a pedra e termina com um nó aqui. Colocamos o dedo médio aqui. E seguramos como uma pinça, sem agarrar. A pedra é colocada na parte mais alta. Giramos 3 vezes, esticamos o braço e abrimos a mão. O estalido que ouvimos é um ruído sônico. Tanta potência liberada que a funda chega a quebrar a barreira do som. Louis ergueu um alvo de 2,5 metros, cuja testa é representada por um dispositivo que mede a força do impacto. Ela tem apenas 29 centímetros quadrados, equivalente à parte da testa de Golias não protegida pela armadura. O dispositivo dirá a Louis com qual força atingiu Golias. Então, quanta força será necessária para matar com uma pedra do tamanho e da forma certas para uma funda? Se quisermos falar quanta força é necessária para matar alguém com um impacto no cérebro, algo acima de 3.000 newtons em uma área de 30 milímetros quadrados é o bastante para matar um ser humano. Uma onda de choque percorre o cérebro e faz com que este colida com o crânio, danificando de modo irreparável o tecido nervoso em tal extensão que ele não pode funcionar mais. 3.000 newtons equivalem à força necessária para partir ao meio um bloco de concreto. Louis apronta sua funda para o teste. O alvo é pequeno e equivale à única parte do corpo de Golias não protegida pela armadura. (3.620 newtons). O bastante para eliminar Golias com uma funda e uma pedra. Golias está morto. Ele girou a funda e atingiu o filisteu. A pedra afundou na testa dele, que caiu de rosto ao solo. Seria preciso ter muita habilidade e coragem para fazer isso. Até Louis, o famoso campeão de funda atual, teve dificuldade para obter potência e precisão ao mesmo tempo. Conseguir derrubar um homem de armadura apenas com uma pedra é sorte ou uma habilidade incrível, mesmo para um atirador qualificado. Ele deve ter sido dotado com uma tremenda habilidade, capacidade e coragem que vieram à tona em um momento de forte crise. E o fato de que ele era capaz de enfrentar uma crise com êxito era um dos pré-requisitos básicos para a função de rei. Inventos da antiguidade revelou que é possível um rapaz atirar uma pedra com uma funda de modo a matar um alvo distante. Mas para isso, Davi teria de ser mais habilidoso do que um pastor comum, ou, como a Bíblia sugere, alguém verdadeiramente abençoado. Até os dias de hoje, os homens tentam controlar o fogo.
Poderiam os antigos documentos revelar que as pessoas da época bíblica tinham uma técnica para criar fogo a partir do nada? Uma das maravilhas mais misteriosas da Bíblia é a história de um altar de pedra e madeira que irrompeu em um inferno de fogo, sem que nenhuma fagulha fosse usada para incendiá-lo. A chama pareceu ter surgido do nada. A análise dos relatos dos grandes historiadores do mundo antigo pode esclarecer esse mistério bíblico. Eles descrevem uma substância química misteriosa que irrompia em chamas sem necessitar de fagulhas ou brasas. Isso se chama fogo automático. O fogo automático, como o nome diz, é fogo que parece acender espontaneamente. Pensava-se nisso como algo misterioso, sobrenatural, em que poderes mágicos atuavam. Inventos da Antiguidade está investigando o fogo automático. A história começa há 3.000 anos no Monte Carmelo, em Israel. Segundo a Bíblia, os israelitas tinham rejeitado Jeová e adoravam Baal, o deus da chuva. Sobrara apenas um sacerdote de Jeová, o profeta Elias. Elias ficou diante do povo e disse: Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam Baal. Mas as pessoas nada disseram. Ele tinha de propor um desafio e disse: venham, tragam os profetas de Baal e vejamos quem é o verdadeiro Deus. Então Elias lançou um desafio. Ele e os profetas de Baal erigiriam altares e evocariam seu Deus para incendiá-los. Ele disse aos profetas de Baal: construam um altar e façam suas preces. Eles fizeram isso, mas não tiveram resposta. Os profetas de Baal fracassaram e não houve fogo. Depois, foi a vez de Elias. Ele construiu um altar de madeira e pediu às pessoas que cavassem um fosso ao redor e o enchessem de água. Encham 4 grandes jarros com água e derramem sobre a oferenda e a madeira. Façam isso de novo, disse ele, e mais uma vez. Então ele rezou: salve-nos, ouça nossas preces. O fogo surgiu do céu e consumiu todo o altar. Elias os fez voltar a acreditar em Deus. Fogo em um altar embebido com água? Será possível que a água tenha aceso a chama? Usamos água para apagar o fogo, mas às vezes a água pode criar um incêndio. Qual substância teriam no mundo antigo com essa qualidade sobrenatural? Documentos do ano 232 a.C. contêm pistas sobre a substância mística do fogo automático. Júlio Africanos era um homem que morava em Jerusalém e falou sobre o fogo automático. Acho que isso provavelmente era uma mistura de nafta, enxofre e cal. Como isso era muito potente, as receitas do fogo automático sempre foram muito bem guardadas. O segredo permaneceu oculto por centenas de anos, até que no século I depois de Cristo, os historiadores romanos Plínio e Lívio escreveram sobre a mistura mágica que acendia com água. Usando esses relatos e as substâncias que descrevem, tentaremos descobrir o segredo do fogo automático. Tim Gallagher é o coordenador de química na Universidade de Bristol. Ele fez experimentos usando apenas as substâncias disponíveis na época de Elias. Temos 3 componentes: óxido de cálcio ou cal, enxofre e nafta. Esses são os componentes mencionados nos textos antigos. O enxofre e a nafta ocorrem na natureza e a cal vem da queima do calcário. Nós vamos tentar criar um fogo. Combinamos esses componentes e adicionamos água. O jeito mais fácil de começar um fogo com água é ter uma reação que gere muito calor. Em princípio, esse calor poderia inflamar alguma coisa que esteja perto e seja inflamável. O fogo começa quando um combustível é submetido ao calor. Bem, ao misturarmos a água com a cal, geramos muito calor. A reação da água com a cal é altamente exotérmica. Uma reação exotérmica libera calor para a atmosfera. Isso acontece porque se formam vínculos químicos entre a água e o cálcio na cal. O que eu vou fazer agora é fritar um ovo com o calor que é gerado pela cal.
Está acima de 260 graus Celsius agora. Eu não achava que pudesse gerar tanto calor tão rapidamente. Se gerar esse calor na presença de algo inflamável, então pode ter um modo de gerar fogo com água. Mas nós não temos aqui algo que vá pegar fogo. Tim vai refazer esse teste com 2 combustíveis, nafta e enxofre, esperando que inflamem com o calor gerado. Esse experimento será em maior escala, pois Tim construiu uma réplica do altar de Elias. O altar é formado por 12 grandes pedras que representam as 12 tribos de Israel. Acrescentamos a cal nessa faixa estreita. Aqui temos pedaços de enxofre em pedra. E então a última coisa a fazer é a última coisa que Elias fez. Elias derramou 12 barris de água sobre o altar. Achamos que parte desta água era nafta, pois ela parece água e derrama como água. E depois vamos tentar acendê-lo com o calor gerado ao acrescentar a água à cal. A cal e a água precisam elevar a temperatura acima de 230 graus Celsius a fim de inflamar o enxofre. Depois disso, a nafta e o altar devem irromper em chamas. No laboratório, a reação de cal atingiu 275 graus Celsius. E então, em teoria, o experimento deve ter êxito. Mas ele não é tentado na prática há milhares de anos. Está pegando fogo e inflamando a nafta que irá espalhar o fogo. Dá para ver que está se espalhando. E que tudo vem da faixa de cal na ponta do altar. Agora podemos ver que o fogo está realmente começando a aumentar. Isso não prova que foi assim que Elias criou o fogo, mas prova que esse seria um modo possível para criar o fogo. Os antigos conheciam a cal, sabiam da reação entre a cal e a água. Havia nafta disponível, então com certeza essa era uma maneira possível de utilizar o conhecimento de química para poder criar fogo usando a água. Milhares de anos atrás, as pessoas conheciam as substâncias e suas reações. Mas nunca saberemos quanta sabedoria secreta está perdida para a ciência. Outro segredo da época diz respeito a uma das primeiras armas biológicas. Um mel tóxico usado pelos exércitos antigos para envenenar o inimigo. Abelhas, vespas e marimbondos assustam todos nós. Ainda hoje, as abelhas matam 100 pessoas todos os anos. Na época bíblica, os líderes usavam esse medo para aterrorizar o inimigo. Na Bíblia, se ler todas as referências a abelhas, você verá que algumas delas apresentam as abelhas como um perigo e mesmo uma arma de guerra. Eu enviarei vespas à sua frente e isso afastará os hivitas, os cananeus e os hititas de seu caminho. As pessoas criaram várias formas de usar abelhas. Elas as prendiam em pequenos potes de barro, que eram como granadas de mão. Elas prendiam colmeias a catapultas e as atiravam nas cidades. Um relato antigo do historiador grego Strabo mostra que essa arma tinha outras aplicações. Em 67 a.C., ocorreu algo no norte da Turquia que os historiadores ainda debatem. Um dos exemplos mais estranhos da guerra biológica foi usado contra os romanos e envolvia uma engenhosa armadilha. Aconteceram formas diversificadas de lutas por poder durante a história romana. Muitos reis estavam descontentes com seu quinhão e se rebelaram. Uma dessas rebeliões foi liderada pelo rei Mitridates, que era um dos maiores inimigos de Roma. Ele dava mesmo trabalho aos romanos. O general romano Pompeu, o Grande, liderou um exército contra o rei Mitridates. Depois de um ano de batalha, os exércitos chegaram ao norte da Turquia. Os romanos estavam em vantagem e Mitridates recuou, mas ele foi muito esperto e deixou potes de mel ao longo do caminho.
Os romanos avançaram e encontraram o que consideraram um tributo do inimigo mais fraco. Comeram o mel, mas ele era intensamente tóxico. Esse mel poderia ser uma arma biológica? Os soldados ficaram um pouco loucos, como se estivessem altos, bêbados e muito agitados. Depois alguns vomitaram e tiveram diarreia e ficaram muito agitados de novo. Isso tudo durou uns 3 dias. A própria Bíblia contém um alerta sobre essa arma biológica. Você achou mel? Coma apenas o necessário, pois se comer demais, irá vomitar. Como o mel pode ser tóxico? A resposta está nos arbustos de rododendro comuns no norte da Turquia. Existem muitos exemplos de toxinas naturais e o arbusto de rododendro é capaz de produzir toxinas naturais. Essas toxinas são chamadas terpenoides e estão no néctar coletado pelas abelhas. Esses terpenoides podem se incorporar ao mel feito com um néctar que as abelhas coletaram nos arbustos de rododendro. Para entender como a intoxicação por terpenoides afeta o corpo, Inventos da Antiguidade achou uma cobaia humana, o ex-militar David Shaw. Ele tomará 400 mililitros de uma solução de terpenoides sob supervisão médica. Eu tô bem ansioso mesmo. Eu sei que eu vou dar um passo no desconhecido. Os efeitos colaterais do teste são tontura leve, transpiração, vômitos e também coma. David será acompanhado pelo Dr. Adam Cunliffe no Laboratório de Desempenho Humano da Universidade de Westminster, no centro de Londres. Ele fará um teste que levará seu sistema cardiovascular e sua coordenação ao limite. O teste será feito 2 vezes, antes e depois de tomar os terpenoides. David vai correr a 16 km por hora durante 10 minutos. O teste mede o batimento cardíaco e o consumo de oxigênio. Seu batimento cardíaco no teste foi 164 em média. E também vemos o consumo de oxigênio, que foi cerca de 3,8 litros por minuto. Este é o oxigênio necessário para o funcionamento do músculo. Então, quanto mais trabalhar, mais oxigênio irá consumir. David está em ótima forma física, como estavam os soldados romanos. Os resultados do teste estão acima da média. Mas qual efeito os terpenoides terão em seu corpo? Os terpenoides são muito tóxicos e ele só pode fazer isto sob supervisão médica. Não faça isto em casa. Queremos ver se o desempenho é afetado. David parece um pouco instável na esteira. Ele está tendo dificuldade para ficar no centro da esteira. O batimento cardíaco está 10 batidas mais alto por minuto do que estava no experimento anterior. E a troca respiratória está bem mais elevada do que no outro teste. O desempenho na esteira foi significativamente afetado de um modo negativo. Quando olhamos os dados fisiológicos, vimos que ele estava trabalhando mais para correr na mesma velocidade. Toda forma de movimento coordenado, como uma batalha certamente envolveria, seria intensamente afetado. Eu não tinha controle sobre o meu sistema cardiovascular e, obviamente, os resultados mostraram que eu fui muito afetado. Em essência, vimos uma aplicação de um tipo de guerra química ou biológica, ao fazer com que os exércitos inimigos ingerissem essa substância tóxica. Então, podemos dizer que foi um cavalo de Troia culinário. Assim, os resultados sugerem que o mel tóxico poderia confundir a coordenação e aumentar a fadiga. As 3 divisões do exército de Pompeu que comeram o mel naquele dia fatídico ficaram extremamente doentes. Naquela noite, os romanos, ainda sob os efeitos da toxina, foram aniquilados pelo exército do rei Mitridates. A guerra impeliu o desenvolvimento da tecnologia. Será que os israelitas também descobriram uma superciência que permitia que os objetos levitassem? É dito que a Arca da Aliança, com os 10 mandamentos, podia voar. Será que a pesquisa moderna irá mostrar que isso é possível? Sim. Agora a arca está realmente levitando, pairando livre no ar. A Arca da Aliança era o objeto religioso mais poderoso do mundo antigo. Nós a chamamos Mysterium e Tremendum. É um tremendo mistério do poder divino, concentrado em um pequeno recipiente arquitetônico.
Diziam que podia levitar e sustentar seu peso no ar. Ela estava lá, movendo-se por si mesma e sustentando os que iam carregá-la. Este fenômeno seria a manifestação do poder divino ou haveria outra explicação? A levitação poderia ser feita por uma tecnologia que hoje está sendo redescoberta? Os crentes acreditam que Deus pode fazer qualquer coisa, especialmente quando se trata da Arca Sagrada, que guarda os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés no Monte Sinai. A Arca é mencionada em diversos livros da Bíblia, no Alcorão e na Torá judaica. Mas a história mais misteriosa é a de Uza. Sabemos pelo primeiro livro de Samuel que na época do rei Davi chegara a hora da Arca voltar a Jerusalém. Os bois puxavam um carro sobre o qual estava a Arca. Uza reparou que os bois estavam caindo ao solo e temeu instintivamente que a arca caísse, e assim ele colocou a mão para firmar a arca. Mas quando fez isso, ele caiu morto. Por quê? Na verdade, a arca não precisava que Uza nem ninguém a segurasse. Deus disse a ele: Uza, ela sustenta aqueles que a carregam e certamente não poderá se sustentar? Deus estava impelindo a arca para a frente. Sim, ela levitou pelo ar, com todo o poder que vinha de Deus. Mas será que a ciência tem outra explicação? Os cientistas modernos descobriram substâncias com propriedades místicas, os supercondutores, que poderiam explicar o milagre da levitação. A supercondutividade é uma das grandes fronteiras da física. O professor Tom Johansen, da Universidade Oslo, na Noruega, está investigando a levitação por supercondutores. Eu tenho um ímã aqui, e se ele estiver perto do supercondutor, quando eu esfriar o supercondutor, o que vai acontecer é que ele reconhece que existe um campo magnético ao redor e vai reagir a isso. Essas propriedades do supercondutor criam um efeito de levitação estável, que funciona sob condições muito específicas. Existem muitos materiais que são supercondutores naturais, por exemplo, alumínio, chumbo. Muitos elementos são supercondutores. Os materiais supercondutores eram comuns no mundo antigo. Mas é preciso esfriá-los muito para obter essas propriedades. As substâncias são supercondutoras abaixo de uma temperatura crítica. E para aumentar esse limiar, os metais são combinados em ligas. Tenho aqui um pedaço de óxido de cobre, bário e ítrio. E este material tem de ser esfriado abaixo de 91 Kelvin para chegar ao estado supercondutor. Isso pode ser atingido simplesmente derramando nitrogênio líquido. 91 graus Kelvin equivalem a menos 180 graus Celsius. Posso pegar o ímã e aproximá-lo. Mas se agora eu tirar a minha mão, ele ficará no ar. Levitação magnética por supercondutividade. Mas como um ímã se opõe à força da gravidade? James Dean, um especialista em esquemas tridimensionais, está usando uma tecnologia criada especialmente para inventos da antiguidade. Quando um supercondutor é esfriado abaixo do ponto crítico, o modo em que a eletricidade flui nele muda. Se pegarmos esse supercondutor e colocarmos na presença de um campo magnético, veremos que as linhas de campo do ímã estão introduzindo um fluxo de carga elétrica no supercondutor. Essas correntes formam tornados de carga ou vórtices no campo magnético que passa por elas. Se nos aproximarmos para olhar de perto, dá para ver que os vórtices de corrente que o campo magnético induziu estão passando por todos os pequenos defeitos que encontram no supercondutor. Esses defeitos prendem os vórtices e, portanto, o campo magnético no lugar. Se nós movermos o ímã, vamos mover também o campo magnético com ele. Isso significa que os vórtices serão arrastados de seus lugares e vão resistir ao movimento. E se empurrarmos e puxarmos, podemos ver que está tentando voltar ao seu lugar. De fato, vemos que qualquer força que tente mover o ímã e o campo magnético encontrará uma força oposta que tenta colocá-lo em seu lugar de origem. Na levitação estável, as forças que prendem o campo magnético se opõem à própria força da gravidade.
Assim, o ímã está preso no lugar porque o campo magnético está preso e ele levita sobre o supercondutor. Se o supercondutor se mover, o ímã irá segui-lo voando à mesma altura ao longo de um plano. O ímã não só levita, mas também se move de modo estável no ar. Será que os israelitas dominavam essa ciência 3.000 anos atrás? Quase sempre, ao olharmos a antiga tecnologia, nos surpreendemos com a engenhosidade e a habilidade que tinham na produção de objetos. A metalurgia dessa época era muito sofisticada. A guerra no Oriente Médio Antigo impulsionava o progresso. Os processos de fundição buscavam produzir ligas melhores para as armas. Será que os israelitas descobriram essa ciência por acaso? Essa não seria a primeira tecnologia antiga a intrigar os historiadores. Bem recentemente examinamos as pontas de lança da Idade do Bronze e sua fundição refinada. Tentamos encontrar uma fundição moderna que pudesse reproduzi-las. Todas tiveram muitos problemas para chegar perto da qualidade que os antigos metalúrgicos obtinham. Será que a Arca da Aliança levitava com uma tecnologia perdida? Faremos um teste. Tom construiu um modelo da arca e irá usar a levitação estável. Levitar a arca é um grande desafio porque é um objeto grande e pesado. E isso nunca foi feito antes. Eu prendi 4 ímãs fortes no fundo da arca e eles vão interagir com os supercondutores que vemos aqui. Coloquei um espaçador no meio para ter um vazio entre a arca e o supercondutor que vou esfriar. Tom derrama nitrogênio líquido para resfriar o supercondutor a menos 195 graus Celsius. Para que o experimento dê certo, os 4 blocos de apoio devem ser removidos um a um até que o peso da arca seja sustentado apenas pelos supercondutores. Sim. Agora a arca está mesmo levitando uns 15 milímetros acima do supercondutor, pairando livre no ar. Se eu tocá-la e empurrar para o lado, ela vai oscilar uns 2 ou 3 milímetros. Se eu pressionar com a mão e empurrar para baixo com bastante força, ela quase não se move. Seria preciso um peso maior. Os supercondutores podem criar levitação. Mas será que os antigos sabiam disso 3.000 anos atrás? A física da levitação magnética com supercondutores é obviamente parte das leis da natureza e é assim desde sempre. A descoberta da supercondutividade foi acidental. Ainda hoje as coisas acontecem assim. Mas como os cientistas antigos esfriariam os supercondutores a centenas de graus negativos? Talvez eles conhecessem materiais supercondutores em temperatura ambiente. Não existe nenhum princípio físico que impeça a supercondutividade em temperatura ambiente. Pode ser que as pessoas não conhecessem esse material, mas não podemos dizer que fosse impossível. Deus trabalha de diferentes modos e às vezes podemos ter um feito extraordinário vindo do céu. Às vezes vemos algo que está nas leis da natureza acontecer. Os dois vêm de Deus. O fato de a arca poder mover-se sozinha é um testemunho da grandeza de Deus. Não é mágica, mas é uma física muito fascinante. A ciência moderna sempre ajuda a confirmar os detalhes e fatos que estão na Bíblia. Existem detalhes na ciência moderna que são incompatíveis com os relatos bíblicos de eventos, mas quase sempre a ciência moderna pode ajudar a fortalecer a fé e confirmar o que está na Bíblia. Os mistérios da Bíblia intrigam cientistas e historiadores há milênios. Mas o livro santo também traz pistas para antigas civilizações, culturas e tecnologias dos tempos bíblicos. Os estudiosos modernos usaram essas evidências para pesquisar a história e mostrar que os antigos dominavam a química, a metalurgia, armas biológicas e tinham tecnologia para construir até os céus.
O mundo moderno usa a tecnologia para reviver um mundo antigo e revelar a ciência contida na Bíblia.